Oi, eu sou a Mariana Arruda, do grupo de teatro Maria Coutinho de Belo Horizonte. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o palhaço e o uso inusitado dos objetos. Um recurso muito recorrente no estudo da palhaçaria, tanto para a construção de cenas, de dramaturgias, ou próprio do fazer do palhaço, é o uso inusitado dos objetos. Os objetos do mundo, eles ganham para o palhaço um outro sentido. É como se o mundo do palhaço, absurdo, subversivo, excêntrico e completamente bobo, ganhasse vida com os objetos à sua volta. E principalmente a forma com que o palhaço joga, brinca com esses objetos. Uma possibilidade é o palhaço ter seus objetos com características não muito presentes na vida cotidiana. Por exemplo, um palhaço ter dentro da sua mala tudo de uma cor só, ou tudo de bolinha, ou tudo de oncinha, tudo de listrinha, enfim, como se mostrasse uma obsessão do palhaço por aquela cor, por aquela estampa, por aquele formato. O formato também é outra ideia recorrente. O palhaço tem um pente, mas o pente do palhaço é muito grande, ou o pente do palhaço é pequenininho. O palhaço vai cozinhar, ele tem uma panela enorme, ou ele tem uma panela pequenininha. O tamanho do objeto, ele foge do padrão cotidiano. O formato, o tamanho, a cor, resumindo, a apresentação do objeto do palhaço é diferente do objeto da sua casa, por exemplo. Há palhaços, por exemplo, que adoram galinhas. Então, tudo desse palhaço tem estampa de galinha. A roupa do palhaço tem estampa de galinha, a gola do palhaço tem estampa de galinha, o forro de mesa do palhaço tem estampa de galinha, a marmita do palhaço é estampada de galinha, o pano de prato que ele usa para enrolar a marmita é estampada de galinha, a cortina da casa do palhaço é estampada de galinha, o estofado do sofá, as almofadas, a coxa de cama, o travesseiro, tudo é estampado de galinha. Isso mostra a obsessão do palhaço por um único tema e logo provoca na gente um estado de graça, de falar: esse sujeito é esquisito, esse sujeito aí parece com aquela minha tia, esse sujeito aí parece comigo. E é como se o palhaço fosse assumindo coisas que todos nós temos, mas que a gente às vezes tem vergonha de mostrar um pouco. Ou a gente mostra, encaixamos aí como colecionadores daquele determinado assunto. O palhaço pode ser então um grande colecionador de um determinado assunto. Esse assunto que vai construindo ele, a sua vida, a sua dramaturgia e logo o sentido cômico de ver isso. Outra possibilidade do uso inusitado dos objetos são esses objetos se animarem, ganharem formas e criarem vida própria. Então o palhaço ele pode conversar com os objetos podem andar, podem ter sentimentos e isso vai também provocar o estado do riso, porque é algo que não acontece por aí. Então é muito comum a gente ver o palhaço conversando com as suas coisas, com a sua mala, com o seu sapato, com a sua gravata, com o seu adereço de cabeça. O palhaço tem... Muitos palhaços têm brinquedos, por exemplo, galinhas, focas, ursinhos de pelúcia, bandeiras de países, que eles usam como seus parceiros de cena, como seus companheiros, como personagens. Eles animam esses objetos, dando a eles imaginação, sentimento, voz de fala e por aí vai. A dramaturgia pode correr solta em torno disso. Um bom exemplo para a gente estudar palhaços que usam animação de objetos seria a palhaça suíça Gerd Rütter. Em vários espetáculos, a Gerd brinca com os mundos que ela constrói em cena. Por exemplo, no espetáculo A Costureira, ela brinca com as linhas, com as agulhas, com as tesouras. As linhas ganham vida, conversam, namoram, entram na caixa para dormir e a Gerd cria todo um mundo com seus objetos. É como se o estudo da palhaçaria passasse também pelo estudo do teatro de objetos, né? Esse estudo cênico que os objetos ganham personificação, eles viram pessoas. Que som aquele objeto tem e que pode remeter à ideia de um som humano. Se eu tenho um spray e ele está escrevendo, pode ser um assovio, ele pode estar cantando uma música enquanto
pinta uma parede, onde pinta uma cadeira. Assim, as colheres, quando cozinham com aquele som, podem fazer uma música que estimulem aquela comida a ser feita. Os sapatos, né? Há muitos espetáculos de palhaços que brincam com os sapatos, que os sapatos viram pessoas, fazem coisas. A sonoridade, a forma física, a cor do cadastro, aquilo tudo pode se tornar, ao olhar do público, através da apresentação dessa cena, algo como se fosse gente. E isso o palhaço faz. O palhaço dá vida a tudo que tem sem vida por aí. Outra possibilidade desse estudo com objetos é o mais clássico de todos. Seria a ressignificação dos objetos. Um objeto que serve para limpar o banheiro, para o palhaço pode servir, por exemplo, de escova de dente. Uma meia para se calçar antes de colocar o sapato. Para o palhaço, por exemplo, pode ser o coador de café. Uma colher pode ser um microfone. Um rolo de papel higiênico pode ser um bebê. 2 rolos de papel higiênico podem ser um binóculo. E assim, o palhaço pega os objetos e, usando toda a característica daquele objeto, sua cor, seu formato e até mesmo brincando com sua significação real, ele desconfigura essa significação real e configura esse objeto com uma outra usualidade. Esse objeto, quando olhado pelo público naquela cena, sem dúvida ocupa realmente aquele lugar para qual ele nunca serviu. E assim os palhaços fazem recorrentemente. Pegam objetos inusitados e criam seus mundos, e criam novas significações, e criam com isso um novo olhar sobre o mundo. Isso faz parte do estudo da palhaçaria. Como esse ser excêntrico olha o mundo à sua volta e vê nele estado de graça ou de poesia. Os figurinos dos palhaços muitas vezes fazem uso desse estudo inusitado de objetos. Por exemplo, o chapéu de um palhaço pode ser um chapéu normal, sim, mas pode ser algo que não é chapéu. Um palhaço pode usar um funil, pode usar um desentupidor de pia, pode usar uma flor, pode usar um ovo frito, pode usar uma galinha, um ninho de passarinho. Enfim, a cabeça do palhaço pode apresentar aí um espaço criativo para improvisação, para criação, para recriação do mundo. E assim, logo na sua primeira vista, já com seu figurino, o palhaço apresenta para o público essa possibilidade de ver a vida de uma outra forma, de ver a vida de uma forma boba, de uma forma de palhaço. E é o nariz vermelho, o crachá, que apresenta essa possibilidade. E o público olha e fala: gente, olha essa palhaça, tem um ovo frito na cabeça, deve ter a cabeça quente ela, hein? Outros falam: olha essa palhaça, tão linda, é um filé a cavalo. Olha essa palhaça, pousou tanto passarinho nesse ninho que ela tem na cabeça, que até deixou um ovo por aí. E o público vai fazendo leituras da possibilidade que esse objeto em cima da cabeça do palhaço pode dar. Assim como os objetos, o palhaço também, na construção do seu figurino, usa um cabelo que não pertence ao artista, a pessoa que cria, que desenvolve aquele palhaço. O cabelo do palhaço foge um pouco do cabelo que você usa no cotidiano. Há palhaços que usam peruca, há palhaços que cortam seus cabelos para fazer referência a palhaços de circo, a palhaços clássicos, há palhaços que fazem penteados diferentes, que usam chapéus ou outros artifícios para tirar exatamente esse lugar cotidiano que a figura vai apresentar para o público. E logo, só no primeiro contato visual, já faz com que o público fala: opa, eu vou aqui entrar em outro espaço e outro tempo com esse palhaço. Como diria a grande formadora de palhaços canadense, Sue Morrison, os caminhos de um espetáculo de palhaço seria: primeiro, o palhaço se apresenta. Depois, ele apresenta o seu mundo.
ele convida o público para vir com ele no seu mundo. Vem o público, vive com ele uma grande experiência, se transforma e o palhaço então devolve o público em segurança para o seu mundo cotidiano. Quando o palhaço já de cara apresenta visualmente esse mundo absurdo que ele tem, esse convite já começa a ser feito. É também um estudo de dramaturgia. O estudo de objetos é um estudo de dramaturgia, de cenário, de figurino, de relação, de criação cênica. Um estudo essencial para o estudo da palhaçaria. É como pensarmos uma relação improvável que o palhaço tem com aquele objeto, com aquele mundo de objetos. Por exemplo, Chaplin, quando vai no jantar e pega 2 garfos, fura 2 pãezinhos e aqueles pãezinhos no garfo viram pés. E ele começa a fazer a dança dos pãezinhos. O Chaplin pega todo aquele contexto de um restaurante, aquele objeto garfo, com aquele pãozinho, que também é considerado outro objeto, e configura para a gente uma forma animada e cria uma das cenas mais poéticas do cinema mundial. É isso que os palhaços fazem. Aliás, é isso que os palhaços podem fazer. Eles podem reconfigurar o mundo, mostrar um mundo que não é visto por todos por aí. É como se esse trabalho de ressignificar os objetos, ele fosse um trabalho de apresentar um novo mundo para o seu público, apresentar a sua grande criação, ou simplesmente apresentar uma ideia boba de como a gente pode olhar o mundo de forma diferente. Porque é isso que o palhaço faz. Ele vê tudo de forma diferente. Quando a gente brinca e fala assim, que o palhaço é infantil, o palhaço é uma criança, não é pela ideia de se fazer um palhaço infantilizado, que fala como criança, que anda como criança. Não. Que se porta como criança, não. Não é isso que o palhaço é. O palhaço não é uma criança nesse sentido. O palhaço é uma criança no sentido de olhar a vida, como se ele olhasse o mundo pela primeira vez. E assim faz a criança. Quando chega num lugar que ela não conhece, ela observa, quer tocar, quer significar aquilo, quer experienciar aquilo, quer experimentar aquilo. E é assim que o palhaço faz. Ele vê o mundo pela primeira vez. E ele quer viver intensamente isso que ele está acabando de conhecer. Ele quer se debruçar sobre aquilo. Ele quer mergulhar profundamente sobre aquilo. E assim o palhaço, como as crianças, começam a olhar com profundidade o mundo à sua volta. E esse olhar desperta no palhaço um estado criativo, um estado de querer entender aquele mundo, de querer significar ele. Isso faz com que o palhaço faça muitas bobagens. Faz sim, com que os palhaços se aproximem das crianças nesse sentido, de olhar pela primeira vez algo, de experimentar, de tocar, de sentir o gosto. Faz o palhaço querer comer coisas que não são comida. Faz o palhaço levar choque. Faz o palhaço se sujar, se molhar, escorregar, cair, levantar. Faz o palhaço usar algo que não era uma peça de roupa. Faz o palhaço usar como tempero algo que não era da culinária. Faz o palhaço usar para sua higiene pessoal objetos e coisas que não serviam necessariamente para limpar um ser humano, mas limpar outras coisas por aí. O palhaço recorrentemente faz trapalhadas nessa sua eterna busca de entender o mundo, de viver o mundo, de ser aceito e ser amado. O palhaço vive em busca de ser amado, vive em busca de se encaixar, de se adequar. E ele quer parecer
quer parecer inteligente, quer parecer esperto, quer parecer sabido. Isso faz com que o palhaço se meta em grandes embrulhadas, em grandes enrascadas e mostre para o público que ele não é nada inteligente, nada sabido, nada esperto. Aliás, que ele não sabe nada daquilo. E que toda aquela apresentação daquela ideia de mundo é feita para o deleite do público. Simplesmente para o seu riso, para a sua gargalhada, para a sua viagem no tempo e espaço da palhaçaria. Te tirar ali daquele seu mundo, dos seus problemas, das suas questões, do seu calor, da sua fome, da sua sede, dos seus problemas no trabalho, dos seus problemas na família, do trânsito, e uma infinidade de coisas que podem estar passando pela sua cabeça. O palhaço simplesmente te tira dali e te leva para esse mundo que ele acabou de construir e mostra para você o quanto ele é bobo, o quanto a vida dele é terrivelmente dramática e pior do que a sua, o quanto você é muito mais inteligente, mais esperto, mais bonito, mais sabido que o palhaço. E depois, quando o palhaço te devolve para o seu mundo, tudo se reconfigura. E você vai embora levando um pouco desse mundo absurdo que o palhaço fez ali. Coitado do palhaço, aquele bobo que não serve para nada. Só serve para cair, bater o nariz no chão. E levanta o palhaço com seu nariz vermelho para continuar a vida, assim como você continua a sua.